Bom dia, vamos para a nossa aula de ortografia então, uso do L e do U. Nós vamos trabalhar hoje duas ortografias, tá legal? Então, abra a página, a gramática aí na página 174, por favor, e vamos começar, né? Abriram? Então vamos lá. Diz assim na página 174, leia a frase a seguir. Fiz um chapéu de papel. Bom, vocês estão vendo duas grafias diferentes aqui, né? O U e o L. Certo? Mas o som é o mesmo. Fiz um chapéu de papel. Então, às vezes a gente tem dúvidas de como escrever, certo? Se fosse assim escrever. Ah, então tinha chapéu, tem o mesmo som de papel, então vou botar papel com U. Mas com certeza não, você já está acostumado a escrever papel com L. Mas às vezes acontece escrever chapéu com o quê? Com L também. E tá errado. Uma das formas da gente, né, tirar essa dúvida é ler bastante, porque quanto mais a gente lê, mais a gente aprende novas palavras. Pesquisar no dicionário sempre quando tiver dúvidas, certo? E o treino da escrita. E aí a gente vai se acostumando com aquela grafia, com aquela palavra, ok? Então vamos lá. Palavras que têm o mesmo som final das palavras do quadro. É para escrever palavras aqui, onde tenha no final o U ou aqui no caso o L, certo? Então, você pode parar o vídeo e escrever as palavras e ver se combina com a minha. Fica livre, tá bom? Então, você pode escrever as que eu vou botar aqui. Vamos lá? Chapéu, aí eu botei troféu, aluguel, céu, carretel, fogaréu, mel, réu, pincel, véu, Miguel, Bornel e anel. Então, essas são as palavras que eu coloquei, né, de opção aí, que terminam com U e as outras que terminam com L. Então, vamos lá. Continue escrevendo palavras. Veja o exemplo. Partir, partiu. Desistir, desistiu. Cobrir, cobriu. Sair, saiu. Sorrir, sorriu. Garantir, garantiu. Dividir, dividiu. Mentir, mentiu. Sentir, sentiu. Cair, caiu. Ok? Então, essas são as palavras que a gente colocou aí que terminam na terminação ir do verbo, certo? E aí, na modificação, na variação da palavra, ficou com U no final. Então, o que a gente conclui? O uso do U. Usamos no final de verbos, geralmente, né? E aqueles que possuem a terminação ir. Você viu aí como é que ficou? Ir, ó, cobrir, sorrir, dividir. E aí nós colocamos o U, certo? No final. Complete com IL. Vamos lá? Os seguintes substantivos. Como é que fica aqui? Canil, funil, cantil, barril e abril. Agora ele quer o quê? Com IL, os adjetivos. Útil, frágil, fácil, sutil e dócil. Bom, o que a gente pode concluir com isso? Que usamos L no final de que palavras? De substantivos e adjetivos. Então, nós já temos duas regrinhas básicas, né? O U nós usamos no final de verbos, fazemos aquela modificação. E o L nós usamos geralmente no final de quê? De substantivos e adjetivos. Nós já vimos o que é substantivo e adjetivo, não já? Pois é. Então, vamos lá. Agora, nós vamos para a página 180. Abram aí. Tá bom? Vamos lá. Diz assim: a delicadeza e a intrepidez da malabarista chinesa encantaram o público. Então, nós temos algumas palavras aqui de forma de cor diferente, né? Que fala delicadeza, intrepidez e chinesa. O que elas têm em comum? Se eu fosse perguntar para vocês, se a gente estivesse todo mundo junto na mesma sala. O que elas têm em comum? Delicadeza, intrepidez e chinesa.
pode dizer que é o som do Z, né? Ó, delicadeza tem um som de Z e escreve com Z. Intrepidez tem um som de Z, não, de S e termina com Z. E chinesa, ela tem o quê? O som de Z, mas é escrita com S. Então, nós vamos ver o que é aqui. As terminações, certo? Então, nós temos aqui a palavra delicado e intrépido, certo? Como é que pode ficar? Delicado, delicadeza, certo? Intrépido, intrepidez. Tá vendo aqui? Duas palavras, no caso, terminações exa e eis, certo? No caso, delicado e intrépido, eles são o quê? Adjetivos, porque eles estão dando o quê? Características. E indelicadeza e intrepidez são substantivos, porque são ações, certo? São atitudes, ok? Então, delicado e intrépido, adjetivos. E delicadeza, intrepidez, substantivos. Isso quer dizer o quê? Que o eis e o exa são substantivos derivados de adjetivos escritos com eis e exa, certo? Então, substantivos derivados de adjetivos, é isso que eu quero que vocês entendam. Eles são escritos com eis ou exa, certo? Então, toda vez, né, que um substantivo ele for derivado de um adjetivo, ou seja, a sua palavra de origem for um adjetivo, a terminação dele vai ser com Z, ó, exa, eis. Então, trépido, intrepidez. Não vai ser com S aqui. Delicado, delicadeza. Também não vai ser com S, vai ser com Z. Ok? Então, vamos lá. E essas terminações aqui? Eis e exa com S. São adjetivos pátrios, terminam em eis no gênero masculino e exa no gênero feminino. Então, para usarmos o ex e exa com Z, tem que ser de adjetivo para substantivo. E o eis e o exa com S, né? Ainda temos aqui uma acentuação, são adjetivos pátrios. Lembra de adjetivo pátrio que fala do lugar onde a pessoa nasce? Pois é, aquela pessoa é daquele lugar, ela é, né? Se ela nasce na China, ela é chinesa. Então vai terminar com o quê? Com S, certo? Eis no gênero masculino e exa no gênero feminino, ok? Então vamos ver aqui. Veja agora os adjetivos pátrios. Ela é amazonense. Ele é amazonense. Então aqui, ó, terminações, certo? Então, eles têm a mesma forma no masculino e no feminino. Como diz assim, ela é amazonensa, certo? Há essas exceções. Então, complete as palavras com eis ou eis. No caso, qual é aqui a diferença? Um é escrito com S e o outro é com Z. Altivez, surdez, acidez, gravidez, maciez, holandês, inglês, irlandês e japonês. Gente, qual é a diferença aqui? Todos esses aqui são o quê? Adjetivos ou eles são substantivos? São substantivos, né? Então, são escritos com o final Z. Aqui são adjetivos pátrios. Quem nasce na Holanda é holandês e tá tudo no masculino. Quem nasce na Inglaterra é inglês, Irlanda, irlandês, Japão, japonês, tá? Então, o adjetivo pátrio é esse. Substantivo é Z, ok? Então, vamos responder a página 181. Vamos lá, então. Diz assim, complete as palavras com exa, final S, ou exa, final Z. Aí é só falar, fazer aquela parte, né? É de lugar, né? Ou é um substantivo. Japonesa, então é de lugar, né? Limpeza, delicadeza, fraqueza, polonesa, norueguesa, escocesa,
portuguesa e beleza. Você tá vendo aí, né? Então, todos que são terminados em S são aqueles que são referentes a adjetivos pátrios. Então, há essa diferenciação, ok? Adjetivos pátrios, no feminino, podem terminar com esa. Então, distribua no quadro as palavras das atividades 1 e 2. Então, nós vamos botar aqui o que é substantivo e o que é adjetivo, ok? Em todas as palavras que a gente já falou agora. Altivez, inglês, gravidez, holandês, acidez, japonês, surdez, irlandês, maciez, japonesa, fraqueza, portuguesa, limpeza, norueguesa, beleza, escocesa, delicadeza e polonesa. Você está vendo aqui, todas as palavras que são substantivos, elas terminaram com Z. E todos que são adjetivos pátrios terminaram com S, ou ESA, com S, né? Fraqueza, com Z. Portuguesa, com S. Surdez, é Z. Irlandês, é S. Ok? Complete as palavras com os adjetivos pátrios. Dica: todos têm a mesma terminação, ou seja, todos vão terminar do mesmo jeito, a parte final. Tatiana e Marcos nasceram em Recife, eles são recifienses, ok? Carla nasceu no Paraná e Vitor nasceu no Ceará. Carla é o quê? Paranaense e Vitor é cearense. Tá vendo aqui? Mesma terminação. Ense. Quem é nascido no Campo Grande é campograndense. Quem nasce em Belém é beleense, certo? Belenense. Lucas nasceu na capital do Brasil, ele é brasiliense, tá? Então, você tá vendo aqui que a terminação é a mesma. Ense para todos. Ok? Gente, então essa foi a nossa aula de ortografia. Espero que vocês tenham conseguido entender a diferenciação entre o L e o U, e o ex e o ESA, ok? Beijos, até a próxima.